contrato de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Quem quiser celebrar um consórcio, examine primeiro as condições, depois as forças próprias e, finalmente, faça um cálculo de probabilidades. Foi o que não cumpriram estas duas meninas de colégio, cuja história vou contar em 3 folhas de almaço. Eram amigas e não se conheciam antes. Conheceram-se ali, simpatizaram-se uma com a outra e travaram uma dessas amizades que resiste aos anos e são muita vez a melhor recordação do passado. Josefa tinha mais um ano que Laura. Era a diferença. No mais as mesmas. Igual estatura, igual índole, iguais olhos e igual nascimento. Eram filhas de funcionários públicos, ambas dispondo de um certo legado que lhes deixara o padrinho. Para que a semelhança seja completa, o padrinho era o mesmo, um certo comendador Brás, capitalista. Com tal ajuste de condições e circunstâncias, não precisam mais nada para serem amigas. O colégio ligou-as desde tenros anos. No fim de poucos meses de frequência, eram as mais unidas criaturas de todo ele, a ponto de causar inveja às outras e até desconfiança, porque, como cochichavam muita vez sozinhas, as outras imaginavam que dizia mal das companheiras. Naturalmente, as relações continuaram cá fora, durante o colégio, e as famílias vieram a ligar-se, graças às meninas. Não digo nada das famílias, porque não é o principal do escrito, e eu prometi escrever isto em 3 folhas de almaço. Basta saber que tinham ainda pai e mãe. Um dia no colégio, contavam elas 11 e 12 anos, lembrou-se Laura de propor a outra, adivinhem o quê? Vamos ver se são capazes de adivinhar o que foi. Falavam do casamento de uma prima de Josefa. E que há de lembrar a outra? Vamos fazer um contrato? Que é? Mas diga se você quer. Mas se eu não sei o que é? Vamos fazer um contrato. Casar no mesmo dia, na mesma igreja. Valeu, nem você casa primeiro, nem eu. Mas há de ser no mesmo dia. Justamente. Bem pouco valor teria este convênio, celebrado aos 11 anos no jardim do colégio, se ficasse naquilo. Mas não ficou. Elas foram crescendo e aludindo a ele. Antes dos 13 anos já o tinham ratificado 7 ou 8 vezes. Aos 15, aos 16, aos 17, tornavam as cláusulas com uma certa insistência que era tanto da amizade que as unia, como do próprio objeto da conversação, que deleita naturalmente os corações de 17 anos. Daí um efeito certo. Não só a conversação as ia obrigando uma para a outra, como consigo mesmas. Aos 18 anos, cada uma delas tinha aquele acordo infantil como um preceito religioso. Não digo se elas andavam ansiosas de cumpri-lo, porque uma tal disposição de ânimo pertence ao número das coisas prováveis e quase certas. De maneira que, no espírito do leitor, podemos crer que é uma questão vencida. Restava só que aparecessem os noivos, e eles não apareciam. Mas aos 19 anos é fácil esperar, e elas esperavam. No entanto, andavam sempre juntas, iam juntas ao teatro, aos bailes, aos passeios. Josefa ia passar com Laura 8 dias, 15 dias. Laura ia depois passá-los com Josefa. Dormiam juntas. Tinham confidências íntimas. Uma referia à outra a impressão que lhe causara um certo bigode e ouvia a narração que a outra lhe fazia do mundo de coisas que achara em tais ou tais olhos masculinos.
Deste modo, punha em comum as impressões e partiu entre si o fruto da experiência. Um dia, um dos tais bigodes deteve-se alguns instantes, espetou as guias no coração de Josefa, que desfaleceu, e não era para menos. Quero dizer, deixou-se apaixonar. Pela comoção dela ao contar o caso, pareceu a Laura que era uma impressão mais profunda e duradoura do que as do costume. Com efeito, o bigode voltou com as guias ainda mais agudas e deu outro golpe ainda maior que o primeiro. Laura recebeu a amiga, beijou-lhe as feridas, talvez com a ideia de sorver o mal com o sangue, e animou-a muito a pedir ao céu muitos mais golpes como aquele. Eu cá, acrescentou ela, quero ver se me acontece a mesma coisa. Com o Caetano? Qual Caetano? Outro? Outro sim, senhora. Ingrata, mas você não me disse nada? Como se é fresquinho de ontem? Quem é? Laura contou a outra o encontro de uns certos olhos pretos, muito bonitos, mas um tanto distraídos, pertencente a um corpo muito elegante, e tudo junto fazendo um bacharel. Estava encantada. Não sonhava outra coisa. Josefa, falemos a verdade, não ouviu nada do que a amiga lhe dissera. Pôs os olhos no bigode assassino e deixou-a falar. No fim, disse distintamente: Muito bem. De maneira que pode ser que em breve estejamos cumprindo o nosso contrato, no mesmo dia, na mesma igreja. Justamente, murmurou Josefa. A outra, dentro de poucos dias, perdeu a confiança nos olhos negros. Ou eles não tinham pensado nela, ou eram distraídos, ou volúveis. A verdade é que Laura tirou-os dos pensamentos e espreitou outros. Não os achou logo, mas os primeiros que achou prendeu-os bem e cuidou que eram para toda a eternidade. A prova de que era ilusão é que, tendo eles de ir à Europa, em comissão do governo, não choraram uma lágrima de saudade. Laura entendeu trocá-los por outros, e raros, 2 olhos azuis muito bonitos. Esses sim eram dóceis, fiéis, amigos, e prometiam ir até o fim, se a doença os não colhe, uma tuberculose galopante que os levou aos campos do Jordão e dali ao cemitério. Em tudo isso gastou a moça uns 6 meses. Durante o mesmo prazo, a amiga não mudou de bigode, trocou muitas cartas com ele. Ele relacionou-se na casa, e ninguém ignorava mais que entre ambos existia um laço íntimo. O bigode perguntou-lhe muita vez se lhe dava autorização de a pedir, ao que Josefa respondia que não, que esperasse um pouco. Mas esperar o quê? Inquiria ele, sem entender nada. Uma coisa. Sabemos o que era a coisa. Era o convênio colegial. Josefa ia contar à amiga as impaciências do namorado e dizia-lhe rindo: Você apresse-se. Laura apressava-se. Olhava para a direita, para a esquerda, mas não via nada, e o tempo ia passando, 6, 7, 8 meses. No fim de 8 meses, Josefa estava impaciente. Tinha gasto 50 dias a dizer ao namorado que esperasse, e a outra não adiantou coisa nenhuma. Erro de Josefa. A outra adiantou alguma coisa. No meio daquele tempo, apareceu uma gravata no horizonte com todos os visos conjugais. Laura confiou a notícia à amiga, que exultou muito, ou mais que ela. Mostrou-lhe a gravata, e Josefa aprovou-a, tanto pela cor como pelo laço, que era uma perfeição. Havemos de ser 2 casais. Acaba, 2 casais lindos. Eu ia dizer lindíssimos. E riu ambas.
Uma tratava de conter as impaciências do bigode, outra de animar o acanhamento da gravata, uma das mais tímidas gravatas que tem andado por este mundo. Não se atrevia a nada, ou atrevia-se pouco. Josefa esperou, cansou de esperar. Parecia-lhe brincadeira de criança. Mandou a outra ao diabo, arrependeu-se do convênio, achou-o estúpido, tolo, coisa de criança. Esfriou com a barriga, brigou com ela por causa de uma fita ou de um chapéu. Um mês depois estava casada. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.